Olá, o meu nome é Marcos e você está no canal Fazendo o que se aprende. E este vídeo foi feito para você. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Deixe o seu like. Se não gostou, compartilhe a si mesmo. Vamos caminhar juntos. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar dessa placa. É da BWQ 24A Simple Stock. O vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira é como ligar esta placa na bancada. A segunda é testar, mostrando que ficou tudo ligado certinho. E a terceira parte é a leitura do esquema, como eu fiz no vídeo anterior. Vamos ao vídeo então? Então, meus amigos, hoje nós vamos falar dessas placas aqui. Apesar de ser umas máquinas já fora de linha, mas existe uma infinidade ainda delas em funcionamento por aí. Aqui na nossa região, como referência, tem uma infinidade dessas máquinas. Eu falei aqui que essa daqui é 8x8 e essa 6x8. Isso tem a ver com as pinagens. Essa tem 8 pinos do lado esquerdo e essa tem 6 pinos também do lado esquerdo. Do lado direito elas são todas iguais, todas têm 8 pinos, com uma ressalva: as placas da BWF, essas ligações aqui são diferentes, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Para você utilizar uma dessas placas aqui na BWF, tem que fazer uma modificação no chicote que alimenta pressostátil e válvula, e no chicote da alimentação da placa e das cargas. Se não fizer a modificação, isso na BWF, se não fizer a modificação, a placa queima na hora. Mas vamos nos ater à minha proposta. É ligar essa placa na bancada. Eu ia esquecendo. Então, as placas que tem 8 pinos, esses 2 últimos pinos é quem regula a temperatura da água. É quem protege a resistência para que ela não venha a queimar. Essas que tem 6 pinos, se a máquina tiver aquecimento, como é o caso dessa aqui, a proteção da resistência de aquecimento é feito em outro dispositivo. Em outra oportunidade eu vou mostrar. Mas vamos nos ater à proposta desse vídeo. A proposta desse vídeo é ligar uma placa BWQ 24A Simple Stock, que é o caso dessa daqui, na bancada. Vamos reservar esta aqui e vamos dar início. E vamos trabalhar com esta daqui. Primeiramente, vamos ligar o lado de cá. Temos aqui um cabo de alimentação, que numa ponta o fio é sozinho, na outra ponta o fio tem uma derivação que vai ser o comum. Este sozinho nós vamos chamar ele de AC1 e vai no terceiro pino da placa. Este é o AC2 e vai no segundo pino da placa. No primeiro pino da placa nós vamos colocar um interruptor comum, normal, para simular abertura de tampa. Vamos colocar o chicote do motor agora. O chicote do motor foi feito no padrão branco, amarelo e vermelho.
Vamos colocar agora o comum. Basicamente toda placa tem um fio comum, independente da cor que ele seja, que alimenta um lado de todos os componentes. Então vamos começar aqui alimentando o comum do motor, um lado da bomba de drenagem, um lado do atuador, a outra ponta na derivação do AC2 e por último no interruptor da porta ou tampa, como queira chamar. Então o comum já está interligado em todos os componentes e na saída da placa, ok? Então vamos completar aqui as ligações. O outro lado da bomba, o outro lado do atuador e essa outra ponta aqui é que vai para a placa, vai para o quarto pino da placa. Agora vamos no capacitor. O capacitor vai um lado que é motor anti-horário, o outro lado que é a bobina de proteção motor horário. Essa bobina ela tem uma derivação do fio vermelho. Vamos completar com esse fio rosa aqui, que eu não tinha o vermelho. Que vai no pino 5 da placa. Vamos pegar esse fio marrom e branco, também eu não tinha outro, para ligar motor anti-horário, que vai no sexto pino da placa. Então, recapitulando, o AC1 energiza a placa, alimenta a placa. O AC2, que é o comum, alimenta o outro lado da placa. E o comum de cada componente, ele vem aqui no interruptor da tampa, segue, alimenta o comum do motor, um lado da bomba de drenagem, um lado do atuador, e está completa toda a ligação daqui. As cargas, esse fio marrom alimenta um lado da bomba e outro lado do atuador. Nesse modelo de placa, que tem algumas placas Brastemp que eles são separados, mas vamos nos ater a essa placa aqui. Esse alaranjado aqui, ele sai do quinto pino, alimenta o motor horário, faz uma derivação aqui para a bobina de proteção, que por sua vez vai no capacitor. No chicote original parece ser diferente, porque lá é tudo arrumadinho e tudo soldadinho, etc. Aqui é com conexão, mas é exatamente assim que é ligado lá. Então está concluído. Marrom, motor anti-horário. Laranja, motor horário. Marrom, liso, bomba de drenagem atuador. AC1,
AC2 comum, tampa, interruptor da tampa. Como falei, estou colocando aqui o interruptor comum para simular a abertura da tampa, mas lá nós sabemos exatamente como é que é. O interruptor é diferente e fica na tampa. Então, para não ficar nenhuma dúvida, aqui está o chicote original. E como eu falei, o vermelho vem aqui, alimenta o motor, sai uma derivação aqui para a bobina de proteção, que por sua vez, do outro lado, vem para o capacitor. O amarelo a mesma coisa, vem aqui, alimenta o motor e sai uma derivação para o outro lado do capacitor. O azul aqui, a mesma coisa, ele vem, se junta com o branco, que são comuns, e alimenta um lado do motor, um lado do atuador e um lado da bomba de drenagem. Então acho que aqui não fica dúvida. Agora vamos para o lado de cá. Deixa eu dar uma empurradinha aqui de leve. Para o lado de cá. Aqui não tem jeito, nós vamos usar o chicote original, porque se a gente ficasse emendando fio e cortando fio para fazer alguma coisa parecida, ia levar horas e o resultado seria exatamente o mesmo. Nesse caso aqui é um conector fêmea para 8 pinos. Temos 8 pinos na placa também. O único cuidado que deve ter aqui é não deixar um pino sobrando do lado de lá ou um pino sobrando do lado de cá, ou ainda ligar ao contrário. Qualquer uma dessas 3 alternativas que eu falei queima a placa na hora. Então aqui é só ter uma pequena atenção. Está ligado. Esse chicote ele é dividido em 2 partes. O mais próximo da placa é o que alimenta a válvula tripla de entrada d'água. O fio vermelho alimenta um lado de cada solenoide. Já tenho visto alguém falar bobina, mas isso aqui o nome correto é solenoide. Temos aqui o laranja e preto, que é na válvula 1, o marrom e branco, que é na válvula 2, e o preto na válvula 3. Como esse vídeo vai ser separado, vai ser dividido em 2 partes, na segunda parte eu vou substituir essa válvula por 3 lâmpadas para uma melhor visualização, para saber quem está ligando, quem não está ligando. Agora vamos ao outro lado do chicote. Esse tem 5 fios. O amarelo é a alimentação do pré-sostato. Ele vai no 21 e no 11. A dificuldade aqui, meus amigos, é que a vistinha não tá essas coisas todas. Mas também com 80 anos, se eu estivesse enxergando igual a criança, era um milagre, não? Aqui temos nível baixo, vai no 13. Que é o branco. Temos o cinza, que é o nível 2, médio, vai no 23. Temos 2 fios agora sobrando, um azul e um vermelho.
Vamos deixar ele aqui no instantezinho para a gente fazer um comentário que é preciso. Essas placas, tanto a BWQ 22 como a 24, ela tem 3 níveis. E como se explica se aqui no pressostat nós só temos 2 níveis? É simples. O primeiro nível e o segundo nível, o pressostato é quem atua. O terceiro nível é por tempo. É a placa que determina o tempo de enchimento para atingir o terceiro nível. Motivo pelo qual nós não podemos fazer o seguinte: se nós pegarmos uma placa BWQ 22 e ligarmos numa BWQ 24, ela vai funcionar tudo direitinho, menos os níveis que vão ficar baixos. Se a gente inverter, se a gente colocar uma BWQ 24 numa 22, os níveis vão ficar altos, e principalmente o nível 3, que é por tempo determinado pela placa, se não transbordar, vai ficar muito próximo disso. O que fazer caso você mora no interior, como é o meu caso, que a gente tem uma certa dificuldade de encontrar placas já fora de linha, placas de máquina já fora de linha? Você tem que fazer uma nova regulagem no pressostato. É um pouquinho trabalhoso, é um pouquinho difícil, mas consegue. Você se aproxima do aceitável. Vai ficar quase 100%. No meu canal tem 3 ou 4 vídeos falando só sobre pressostato, como adaptar, como regular, tudo sobre pressostato, qualquer coisa, inclusive os eletrônicos. Mas voltando aqui para a placa, o ideal mesmo é colocar cada placa na sua máquina devida. Mas essa modificação pode ser feita tranquilamente. Basta ter calma, ter conhecimento de causa, que dá para fazer uma nova regulagem que se aproxime muito, mas muito, quase 100% do original. Eu já fiz isso em algumas situações. Agora vamos explicar esses dois fios. O azul vai no 31. E o vermelho vai no 32. No pressostato eles já são normalmente conectados. Ou mais precisamente no linguajar técnico, eles são normalmente fechados. Como é que eles atuam? O usuário coloca a máquina para lavar, atinge o nível 1, o pressostato fecha o contato. O nível médio 2, o pressostato fecha o contato. Atingiu o nível 3, que é determinado pela placa, e a máquina continua enchendo. Às vezes isso acontece porque dá defeito na válvula de entrada d'água e ela não fecha mais, ela abre e fica aberta direto. O que acontece? O fio vermelho mais o azul, eu já falei que eles ficam normalmente fechados. Quando ultrapassa o nível alto, a máquina iria transbordar, não iria? Iria sim. Mas com esse dispositivo, ele abre, ele desconecta um do outro internamente e avisa para a placa que tem alguma coisa errada. A placa imediatamente aciona a bomba de drenagem e passa a drenar toda a água existente na lavadora,
para o lugar comum, que é o esgoto. Caso não tivesse esse dispositivo aqui no pressostato, a máquina ia transbordar com risco de molhar o motor, além de inundar toda a casa, sala ou onde tiver instalado a máquina de lavar roupa. Então, nesse caso, esse controle aqui, essa proteção é muito boa. Tudo ligadinho aqui. Eu acho que eu expliquei tudo direitinho. Alguma coisa pode ficar fora do desejado, mas eu procuro fazer o melhor que eu posso. Agora vamos ligar a máquina. No caso aqui, ligar a placa. Ela acendeu e apagou. Esse tipo de placa, ele acende uma vez só e apaga. Tem umas que dá duas piscadas, mas essa acende uma vez e apaga. E vamos lá, ligar a placa. Ligamos. Ela está na lavagem econômica. LED de pausa piscando, dizendo que ela está em pausa, que é para você escolher a programação e depois iniciar o programa. Ela continua piscando LED. Por quê? Porque a porta está aberta. Fechei a porta, a válvula já começou a admitir água. O barulhozinho é muito baixo, eu acho até que dá para sair no vídeo, mas como eu disse, na parte 2 eu vou substituí-los por lâmpada para a gente saber qual é a válvula que está aberta. Vamos nos utilizar desse já conhecido de todos nós, que é um aplicador de injeção, que usamos para simular o enchimento da máquina. Enchendo a máquina, a válvula parou de funcionar e a máquina começou a agitar. Então isso significa que as ligações ficaram todas corretas. Vou abrir a porta. A máquina parou. Todos os LEDs correspondentes ao programa lavagem econômica continuam acesos. Só o LED de pausa está mostrando que a máquina está pausada. Fechei a tampa. O LED voltou para a posição iniciar programa. E assim a máquina voltou a agitar. Porém, aqui foi só uma ligadinha para mostrar que está tudo certinho. E na segunda parte é que eu vou testar toda a programação, falar sobre os níveis e etc, etc, etc. Vamos para a parte 2 então?